surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. Let hope arise and make the darkness hide. My faith is dead, I need a resurrection somehow. Now I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring, he's roaring, he's roaring like a lion. Such a new world, the lost will be found. The freedom we live is one we cry out. Carry the cross, you died and rose again. My God, I'll only ever give my all. You send son, heaven to earth. Live us all, it's eternally heard. I still for truth, and all I've done is here. My God, I'll only ever give my all. And Jesus, wherever for your name, we'll never be ashamed of you. I praise you, know we are today. Take it up, take it up. Ó Deus, nós começamos esse culto com oração, dedicando ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, declarando que o Senhor é Deus em nós e o Senhor é Deus através das nossas vidas. Ah, Pai, como é bom estar na Tua casa, como é bom estar com meu irmão que está acompanhando, na verdade, cultuando o Senhor, não só aqui no templo, mas também na sua casa. Obrigado, Espírito Santo, pela liberdade que temos. Obrigado, Espírito Santo, por mover o nosso coração, por mover a nossa mente, por nos fazer entender que o melhor lugar é na casa de Deus. Obrigado, Espírito Santo, por colocar em nós a palavra, o poder, colocar em nós, Senhor, louvor e adoração ao Teu nome. Não permita, Senhor, que a nossa mente, o nosso coração seja tomado por qualquer outra atenção senão a do Senhor neste lugar. Receba como cheiro suave, Deus, o culto que nós vamos prestar a Ti nessa noite, todo louvor e toda adoração em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e dizer amém? Aleluia!
Vamos adorar o Senhor. A paz do Senhor, meu irmão, você que está em casa aí. Deus abençoe. A paz do Senhor, meu irmão, você que está aqui. Aleluia. Fala assim, o que Jesus conquistou lá naquela cruz é direito meu. Bate no peito, Satanás, é direito meu. O que Jesus conquistou é meu. Aleluia. Fala, eu tomo posse nessa noite, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor? Aleluia. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos existirá. Oh, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos existirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está. Receba, Senhor. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. A gente erra, né, irmão? Faz parte. Mas sabe que o hino que nós vamos adorar o Senhor agora, ele fala justamente isso. Que a paz que eu sinto na minha alma não é porque tudo me vai bem. A paz que eu sinto na minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Aleluia. Tem uma juventude aí que não conhece esse hino. Mas o pessoal aí do cabelo branco, do cabelo pintado, né? Que tem o pessoal do cabelo branco e tem o pessoal do cabelo pintado. O cabelo branco já é mais pros homens, mas tem os homens também que pintam. Mas isso é uma outra pregação. Mas o pessoal aí lá da antiga, lá da boca no pó, lá das lágrimas, né, no chão. Você sabe o que é lágrima no chão? Sabe? Mas não é aquela lágrima que cai quando você está em pé. Aquela lágrima do chão mais próxima, pastor Everaldo. É aquela que quando você está lá prostrado com a boca no pó e a tua lágrima vai no chão. Aí você fala, Senhor, essa paz que eu sinto em minha alma. Não é porque está tudo dando certo, não é porque portas estão se abrindo, não é porque pessoas estão sendo curadas. Mas é porque eu amo o meu Senhor. Isso ninguém pode tirar de mim. Podem até tirar algumas coisas, Miquel, mas não consegue tirar aquilo que está dentro do coração da gente, que é a adoração ao Deus que a gente serve. Amém? Vamos adorar o Senhor? Aleluia. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem,
esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não, 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 não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou, este gozo que eu sinto em minha alma não é porque eu olho ao meu redor. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não, 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 não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou, ainda que a terra não floresça e a vinde não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, toda a terra tema, eu hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, não me guio por vistas. Alegre estou, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. A caminhada é difícil. Aleluia. Jesus nunca disse que seria fácil. Só maior. Aleluia. Vamos adorar o Senhor? Aleluia. Você crê no poder da oração? Você crê que Deus está nessa noite recebendo louvor e adoração? Então diga assim: eu acredito. Mas eu acredito de verdade que há poder na oração. Quando uma igreja ora, irmãos, você sabe que uma das coisas que o inimigo mais ele tenta roubar de nós é esse momento, que é o momento da oração. Porque a oração, ela tem a ver com a comunhão com Deus. Porque quando você está orando, você não está orando só. Dentro da oração existem várias coisas que podem ser feitas. Ação de graça, intercessão, louvor, adoração. Mas a oração, ela se resume em uma intimidade com Deus. Porque é você falando com o Pai. É você abrindo a sua boca e falando para Deus o que Ele é. Quando você fala das coisas que Ele faz, você está louvando a Ele. Mas quando você está dizendo para Ele aquilo que Ele é, você está adorando a Ele. E Ele é tudo aquilo que você nem imagina, mas Ele é. Ele é além do seu entendimento, Ele é além das suas forças, Ele é além do limite da tua força. Ele está muito, muito além disso. Mas ao mesmo tempo, quando você começa a adorá-lo, Ele se faz presente
na sua mente e no seu coração. E quando a gente vai caminhando, a gente vai chorando. Na caminhada a gente tem lágrimas. Na caminhada a gente tem lágrimas de tristeza, a gente tem lágrimas de alegria. Mas o mais importante na caminhada é não parar. Mas quando for preciso parar, pare para adorá-lo. Pare para erguer um altar de gratidão a Ele. Pare para dizer para Ele que as tuas lágrimas elas podem ser derramadas, mas jamais vão apagar o fogo da adoração ao teu Deus. Uma coisa que você não pode fazer é ficar indiferente à presença dEle. E essa é uma das armas que o inimigo mais tem usado. Ele tem tentado tomar a nossa mente, ou tem tentado colocar coisas na nossa mente que tentam nos tirar do centro da adoração do nosso Deus, de buscar a Ele enquanto se pode achar, de invocá-lo enquanto Ele está perto. Eu acredito no poder da oração. E se você crê nisso, meu irmão, comece a orar por você. Comece a orar falando com Deus, pedindo a Deus: Deus me perdoa, mesmo dentro da adoração. Comece a falar para Deus: Deus me perdoa porque eu não sou o mesmo. Deus, eu te adorava de forma diferente. Deus, quando eu entrava na tua casa, eu entrava de forma diferente. Eu entrava com o coração quebrantado. Eu subia, Senhor, as escadas. Eu entrava, Senhor, pelas portas da tua casa com ação de graças, com louvor. Aonde está isso, meu Deus? O que aconteceu comigo? Quando você começar a falar isso para Deus, você vai ver que não há problema em Deus, mas há algum problema em você. Há algum problema em nós. Alguma coisa não está legal. Às vezes a gente entra chorando na igreja e o problema não é com a gente. Às vezes é com alguém que a gente ama tanto. Não tanto quanto a gente ama a Deus, mas alguém que a gente ama e a gente se importa e a gente não sabe o que fazer. E deixa eu te falar uma outra coisa: quando você não souber o que fazer, faça uma coisa que você sabe: fale com Deus. Porque mesmo que você não saiba o que fazer, você sabe falar com Deus. Você sabe que quando você abre a sua boca e começa a falar para Ele, aquilo que está dentro do seu coração, alguma coisa acontece mesmo que você não veja. Mas alguma coisa está acontecendo, Deus está trabalhando, Ele está dando ordem, a anjo, Ele está fazendo alguma coisa, só porque você invocou o nome dEle. Obrigado, Jesus. Caminhar é tão difícil, mas a minha fé me faz acreditar que tudo é possível ao que crê no nome de Jesus. A caminhada é tão difícil, Deus, mas a minha fé me faz acreditar que tudo é possível. Teu nome tem tanto poder, Senhor. Ao que crê no nome de Jesus, é só tua presença, Deus. Tudo que eu preciso é estar com Cristo. A tua presença é o que me faz viver. Tudo que eu preciso é estar com Cristo. A tua presença é o que me faz viver. Eu acredito, eu acredito, eu acredito no poder da oração. Eu acredito, eu acredito, eu acredito no poder da oração. Eu não sei porquê, não sei explicar, mas quando a gente começa a falar com Deus, é como se
tocasse no céu uma sirene. É como se houvesse um alarme celestial que quando alguém começa a invocar o nome dele, começa a abrir a boca e falar, alguma coisa no céu começa a se movimentar. Eu fico pensando nos anjos, um olhando para o outro, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu estou sentindo que está subindo aí, ó, oração. E aí anjos vão entregando, porque os anjos, eles pegam a nossa oração e levam até o trono da glória de Deus. Entrega ao Senhor, apresenta a Deus a nossa oração. Eu fico pensando nos anjos subindo e descendo, subindo e descendo. Alguém começa a orar, um anjo pega e leva a oração. A outro abre a boca, começa a orar, vem um anjo, pega a oração e começa a levar. Eu quero te dizer uma coisa, que nessa noite há um movimento no céu, porque a terra se move pelo poder do Espírito Santo e na autoridade do nome de Jesus. Não importa, a caminhada é difícil, foi difícil para aquele que venceu a morte na cruz e ressuscitou. Não seria diferente para nós. Se você está passando prova, está chorando, se você está enfrentando uma luta, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você não está sozinho. Há um Deus que cuida de você. Oh, Ele te trata na intimidade, porque você não é estranho, você é filho. Oh, Espírito Santo, é tão difícil a caminhada, mas vale a pena quando nós caminhamos contigo. A caminhada é tão difícil, mas a minha fé me faz acreditar. É a sua fé que te faz acreditar que tudo é possível ao que crê no nome de Jesus. Tudo que eu preciso, tudo que eu preciso é estar com Cristo. A tua presença é o que me faz viver. Tudo que eu preciso é estar com Cristo. A tua presença é o que me faz viver. Eu acredito, eu acredito, eu acredito no poder da oração. Eu acredito, eu acredito, eu acredito no poder da oração. Comece a orar por alguém aí na sua casa. Comece, enquanto ele está aqui no instrumento, comece a orar por alguém. Levante um clamor aí por alguém, levante um clamor por alguém. Comece a falar com Deus. Você que está aqui, meu irmão, comece a orar por alguém. Às vezes nós, para orarmos e às vezes até sermos movidos a uma oração, a gente precisa de um fundo musical, a gente precisa de alguém que cante, alguém que faça alguma coisa para que a gente sinta algo. Deixa eu te falar, meu irmão, quando você começa a abrir a sua boca, às vezes você começa a orar, não ora talvez num tom que deveria ser, eu não sei, mas eu sei que essa oração ela sobe, ela deve passar por um filtro. E quando ela chega nos ouvidos de Deus, aleluia, quando ela chega na presença de Deus, ela chega de uma forma que Ele entende, aleluia, que Ele ouve. Obrigado, Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Pode tomar o seu assento. Abra sua Bíblia aí rapidinho em Gênesis. Aleluia. É legal quando a gente adora a Deus quando ninguém nos vê. Mas também é muito legal quando as pessoas nos veem e veem que nós estamos adorando a Deus. Capítulo 39.
Aleluia. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou ao cuidado de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do Egito por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em sua casa como no campo. Que linda essa palavra. Eu não vou demorar, não vou me deter por causa do tempo, mas enquanto eu estava lendo, o Senhor trouxe algo ao meu coração, nesse versículo 1 que diz que Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou José dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então foi pago um preço pela vida de José. Alguém pagou um preço por ele. E o que Deus trouxe à minha memória, agora trouxe assim à minha mente, é que Jesus Cristo pagou um preço por nós. Nós éramos escravos do pecado e Cristo nos resgatou. E por causa disso, nós temos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Amém? José, a Bíblia diz que tudo que José fazia dava certo, prosperava. Aonde ele entrava, aonde ele colocava a mão, a coisa funcionava. Por quê? Porque o Senhor era com José. Meu irmão, se o Senhor for contigo, aquilo que você fizer, onde você pôr as suas mãos, aquilo que você determinar dentro de uma visão de prosperidade, de algo de Deus na sua vida, as pessoas vão olhar, vão ver que há algo diferente em você. E foi isso que aconteceu com José. É interessante, né? Porque como que ele sendo um escravo, Potifar, compra José, leva ele para casa, e quando ele chega lá na casa de Potifar, Potifar começa a observar ele, e começou a observar e começou a perceber que aquilo que ele fazia, ele então deixou os cuidados de José, tudo que ele tinha, então tudo que José fazia dava certo, prosperava, e Potifar viu isso. Eu creio que as pessoas, elas têm visto isso em nós, amém? E nós servimos a um Deus, irmãos, que é um Deus próspero, é um Deus que nos abençoa, é um Deus que nos faz prosperar em todas as coisas. Então, se isso não estiver acontecendo na sua vida, alguma coisa está errada, não é com Deus, eu tenho certeza. Então, a Bíblia fala que o homem tem que examinar a si próprio. Então, examine, faça uma reflexão e procure ver aonde está errado e por que você não está prosperando. E aí você fale com Deus. Deus, fala comigo. Porque os pastores já têm falado, Deus. Mas fala comigo. Fala comigo que eu preciso entender princípios que eu não posso abrir mão deles. E que Deus abençoe você nessa noite. Vamos com alegria ofertar na casa do Senhor. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és,
eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que temos de ofertar na tua casa. Ó Deus, tu sabes, Senhor, os teus filhos que têm sido fiéis a ti, aqueles, Senhor, que generosamente, dentro daquilo que o Senhor tem colocado em seus corações, têm ofertado na tua casa. Continua fazendo prosperar o teu povo, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode mais uma vez aplaudir o Senhor? Quero convidar o diácono, o Anderson, estará trazendo a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Quantos recebem ele aí com alegria? Diga glória a Deus. Amém? Você que está em casa, segura no sofá. Segura, tem que segurar? Segura no sofá, que o negócio vai ser forte, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe, meu filho, em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Estou muito feliz com essa oportunidade, é sempre uma honra para mim. E nessa noite eu quero trazer uma palavra simples, mas o Evangelho tem essa característica, ele é simples, ele é puro e simples, é o alimento de Deus para o nosso coração e para a nossa alma. Eu fico pensando como que Deus foi tão trivial quando Ele assemelha a palavra dele com um pão, que é um alimento simples, é um alimento de fácil acesso, é um alimento que está ao alcance da nossa mão. Mas nós vamos caminhar por 3 partes. A introdução vai ser num texto, o desenvolvimento vai ser em outro texto, e a gente vai encerrar com o 3º texto. Então, para a gente começar nessa noite, eu queria te pedir muito gentilmente para abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 3, que é um texto bastante conhecido, é o diálogo de Jesus com Nicodemos, e hoje, mais uma vez, nós vamos ler esse texto. Nós vamos ler João 3, a partir do versículo 10. Essa vai ser a nossa primeira leitura. Ela vai preparar um pano de fundo para aquilo que vai se desenrolar na mensagem. Então diz assim, meus irmãos, João 3, versículo 10. Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos. Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Até aqui, nós vamos orar agora
Pai, essa é a sua palavra. Esse foi o manual que o Senhor deixou porque julgou importante para nos saciar, para nos nutrir. E nós tomamos posse de cada palavra nessa noite. Fala conosco, Pai, porque sem o Senhor a gente não pode fazer nada. E que toda honra, toda glória e todo louvor seja para o Senhor nessa noite. Amém. Então esse é um diálogo de Jesus com Nicodemos. E eu acredito que você já se deparou com esse texto na sua vida muitas vezes. E a Bíblia vai dizer que Nicodemos, ele era um mestre. Ele era perito na lei. Ele entendia das leis de Moisés, ele entendia da figura de Moisés. Mas quando ele vai ter com Jesus, e Jesus começa a falar com ele sobre o novo nascimento e começa a usar a alegoria do nascer de novo, ele se enrola e ele pergunta: então quer dizer que para mim ser salvo eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Mas a gente sabe que o posicionamento de Nicodemos era um posicionamento aqui em dois sentidos. O primeiro, porque ele realmente não tinha a revelação. E o segundo, porque ele não queria ceder à revelação. Então, quando ele joga essa conversa de voltar para o útero da mãe nascer de novo, que é algo inviável, e ele sabia que não era por esse caminho que Jesus estava levando a conversa, o caminho literal, ele tenta travar a conversa. Mas Jesus vai dizer para ele: você é mestre e não sabe do que eu estou dizendo? Então Jesus, ele muda a conversa. Ao invés de falar da alegoria do novo nascimento, no versículo 14, ele vai falar o seguinte: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então aquilo que Nicodemos tentou fazer, que era represar a conversa, foi revertido por Jesus, quando Jesus leva a conversa para algo de que Nicodemos não poderia se esquivar. Jesus começa a falar de Moisés, porque ele sabia que Nicodemos sabia quem era Moisés e conhecia a lei que Deus deu através de Moisés. Mas que história é essa de Moisés ter levantado a serpente no deserto? E mais louco ainda, que história é essa de que esse tal Filho do Homem, a semelhança dessa serpente que Moisés levantou no deserto, no meio do arraial? Que alegoria é essa? Para a gente entender para onde Jesus estava conduzindo essa conversa, agora a gente vai para o contexto de Moisés ter levantado essa serpente no deserto. A gente vai entender o que Jesus estava explicando para Nicodemos, porque é que convinha que o Filho do Homem fosse erguido no madeiro, à semelhança da serpente de bronze que Moisés ergueu no deserto. Então, para isso, a gente vai voltar um pouquinho as páginas da Bíblia para Números capítulo 21, versículo 4. Esse é o nosso segundo texto. Então, o primeiro texto é o diálogo de Jesus com Nicodemos, quando Jesus começa a falar para Nicodemos que assim como Moisés ergueu uma cobra, uma serpente de bronze no deserto, convinha que o Filho do Homem fosse levantado. E quando a gente olha isso no Novo Testamento e não entende, muitas vezes é porque a gente acaba deixando o Antigo Testamento um pouco de lado e a gente perde a referência. Então, Números capítulo 21, versículo 4 diz assim: então os israelitas partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão e nem água? Nós já estamos enojados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. E o Senhor então disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá.
Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Essa é a história que Jesus usa como referência para Nicodemos. Ele fala: Nicodemos, você entende de Moisés. E você sabe que lá atrás aconteceu uma situação onde o povo pecou, porque o povo reclamou da vida ordinária que eles estavam levando. E a vida ordinária, porque a vida era em ordem. Todos os dias eles acordavam e faziam a primeira, a segunda, a terceira, a quarta coisa, tudo igual. A rotina deles era igual e eles então estavam enfadados, entediados. E é por isso que na nossa caminhada a gente peca. Não porque algo extraordinário acontece, mas na maior parte das vezes porque o ordinário acontece. Muitas vezes nós pecamos porque a nossa vida é comum demais. Nós não bendizemos o nosso prato de comida, nós não bendizemos as pessoas que nos acompanham, nós não bendizemos a possibilidade de todos os dias poder oferecer um sacrifício novo a Deus. E por causa do tédio da vida comum, a gente acaba pecando, e foi o que o povo fez. Eles falaram: no Egito todo dia era uma rotina diferente. No Egito tinha dia que eu comia beterraba e tinha dia que eu comia cebola. Mas aqui eu só como um pão que desce do céu, um maná, todo dia desce o mesmo maná, com o mesmo gosto. E nós sempre corremos o risco do nosso maior pecado morar nas pequenas coisas. E esse foi o pecado que arrebatou o povo. Então eles insurgiram, eles se levantaram contra Moisés e contra Deus, reclamando da rotina deles. E é nesse contexto que o próprio Deus envia serpentes no meio do arraial. E quem era picado por essa serpente, morria. Porque o salário do pecado é a morte. O que estava acontecendo aqui era a história que se repetia antes e continuou se repetindo depois. O salário do pecado era a morte. Então, antes, por exemplo, do dilúvio, o homem vivia muito. E antes da Torre de Babel, o homem vivia muito. Mas depois da Torre de Babel, então aconteceu um basta. O pecado, quanto mais ele se expandia, mais a vida se encurtava. E era a própria natureza dizendo: olha, o salário do pecado, o pecado que está entranhado hoje, gera morte. É por isso que eu e você vivemos 70, 80, 90 anos. Quando na verdade era para a gente viver muito. Só que Deus, Ele envia isso e o povo começa a ficar desesperado. Então a gente sabe aqui que serpente significa pecado, e a morte causada pela serpente é a morte causada pelo pecado. Então o povo percebe que a serpente todo dia matava muita gente. As serpentes, melhor dizendo, todo dia muita gente no meio do arraial de Israel morria. E eles correm a Moisés. Eles falam: Moisés, a gente pecou e tem muita gente morrendo. E quando Moisés consulta a Deus, Deus fala: Moisés, tem uma maneira de remir isso. Você vai fazer uma serpente, vai pendurar numa haste e você vai colocar ela em algum lugar do arraial, de modo que todo aquele que de alguma maneira pecar, corra em direção àquela haste e ele vai ser imediatamente curado. Não à toa, o símbolo da medicina e de muitas ramificações da medicina é uma cobra envolvida numa haste. Por conta da cobra envolvida na haste que curava o povo de Israel. E quando ele fixa, o Antigo Testamento nos dá o cenário perfeito da própria crucificação de Cristo. E o que eu quero dizer com isso? Se por causa da nossa rotina nós pecamos, e por causa do nosso pecado nós temos nos sentido consumidos por ele, se naquele tempo o povo olhava para a cobra pendurada numa haste, hoje nós olhamos para a cruz de Cristo, porque Cristo é a serpente pendurada na haste. Cristo é aquele pendurado no madeiro. Antigamente, o povo que estava morrendo por causa da serpente corria para a haste onde tinha a serpente pendurada. E nós,
Hoje, quando somos machucados, estarrecidos por causa do nosso pecado, podemos correr e olhar para a cruz. Então, meu irmão, a sua quinta comum hoje pode ter te feito pecar. A essa altura da semana, por causa da nossa rotina, a gente pecou. A gente se entristeceu com alguém, a gente se enfureceu, a gente causou transtorno na vida dos outros, porque a nossa natureza é essa. Mesmo tendo passado pelas águas do batismo, como eles passaram pela água do Jordão, mesmo tendo acesso ao pão e o vinho, como eles tinham acesso ao maná e à água, a nossa caminhada nos faz pecar. E é por isso que o pastor Clem canta que a caminhada é tão difícil. Mas o mesmo pastor, ele canta que ele crê no poder da oração. Porque quando eu peco, quando o pecado me derruba, eu posso fazer como Davi no Salmo 51. Ele cometeu a maior atrocidade da vida dele, um adultério e um assassinato. Mas ele não se permitiu ser acusado por Satanás. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não permita-se ser acusado por Satanás. Corra para a cruz. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e me renova. Crie em mim um espírito reto e inabalável. Não afaste de mim a alegria da sua salvação. Quando nós pecamos, irmãos, Deus não anula a obra da cruz. É a alegria da salvação que a gente sente indo embora, mas a salvação sempre esteve ali. Não deixe nunca Satanás te acusar, dizendo que o pecado que você cometeu vai desfazer tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Porque hoje você pode correr e olhar para a cruz. Porque aquele que começou a boa obra em nós, lá na cruz, é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, Deus sabia que você pecaria, mas Ele fez com que o sacrifício de Jesus alcançasse gerações e gerações, para que hoje você tivesse a oportunidade de correr para a cruz, olhar para ela e dizer: Senhor, me restaura, me lava. E essa ilustração da serpente, ela é tão maravilhosa que a gente pensa assim: se foram as serpentes que estavam causando morte, por que a imagem na haste tinha que ser justamente a serpente? Porque é o pecado que causa morte. Mas Jesus, que não tinha pecado, se fez pecado, para que quando nós olhássemos para a cruz, víssemos nele a causa do que nos havia feito morrer. Ou seja, a cruz não é um romance, a cruz não é uma historinha cor-de-rosa com glitter. A cruz mostra e nos humilha, porque ela só existe por conta da nossa queda. Jesus precisava morrer para pagar a nossa dívida. E a Bíblia diz que aquela ficha de acusação que estava contra nós foi pregada na cruz. Então, quando o inimigo, o acusador, que é Satanás, se levanta para te apontar, do seu lado você tem um advogado fiel, que aponta para a cruz e diz: a cédula de acusação não existe mais, ela está pregada na cruz. Então não fuja do arrependimento, mas corra para o lugar da remissão. A haste no meio do arraial, ela era um símbolo de humilhação, porque quem era picado era quem pecava, e quem pecava tinha que correr aos pés daquela haste para ser curado. Ou seja, publicamente falando, quando as pessoas se viam, elas sabiam que tinham pecado. Então, para o pecador chegar até a haste, não era um percurso fácil, mas ou ele chegava ou ele morria. Então você se arrepende à medida que você entende que o seu arrependimento é uma questão de vida ou morte. O seu arrependimento é uma questão de vida ou morte, ou seja, não interessa as pessoas que estão ao redor, porque elas não estão em condições diferentes das nossas. Na verdade, a gente tinha que parar de se olhar e correr todo mundo para a mesma direção. A gente tinha que parar de se encarar e saber que todo mundo está sujeito às serpentes que agora correm no arraial. Nós cantamos isso também. Eu não sou feliz e nem estou bem pelo que acontece ao meu redor, mas porque eu sei que o Senhor me ama.
e porque o Senhor me ama, agora eu tenho a oportunidade de correr para um lugar aonde eu sou remido, aonde eu sou lavado, aonde o Senhor sabe que Ele vai me encontrar. Então, não existe uma pessoalidade, e a nossa maneira de olhar nos faz imaginar que existe uma pessoalidade no sentido de que o meu pecado é um pecado que, tipo assim, ninguém cometeu, ou que o pecado do outro é um pecado tão terrível que Deus não tinha que perdoar aquele cara. Vocês já viram aquela história de conversão, que o cara matou 50 pessoas, roubou R$1 milhão e fez e aconteceu, e ele vem e dá o testemunho dele, e a gente pergunta, mas como que salva um cara desse? Deus salva o assassino, a prostituta e o mentiroso, porque Ele salva você e porque a nossa condição diante dEle não muda. São as mesmas serpentes que nos picam para nos fazer morrer. E aí, tem um perigo nessa história. É a última parte, é o último texto que a gente vai ler. Moisés tinha feito aquilo que Jesus pediu e o povo estava sendo curado. Ou seja, tornou-se um hábito pecar, ser picado e correr para a cobra. Então a pessoa pecava, ela era picada, mas quando ela era picada, ela pensava assim, eu já sei para onde eu vou. E sabe que história é essa? É a história da hipergraça. É tipo assim, eu vou pecar porque eu sei que eu tenho para onde ir. Eu vou pecar porque Jesus é camarada e Jesus já sabe que eu vou pecar, então Ele vai me entender. E essa é a grande mentira de Satanás a respeito da cruz. É tipo assim, pode pecar que não dá nada. No domingo você vai no culto, pede perdão e tá beleza. Então, no domingo você vai no culto, chora, se arrepende, aí na segunda repete o ciclo, na quarta você foi picado, no sábado você está morrendo e no domingo você volta. Então, vira um ciclo. E por incrível que pareça, ou não, o povo de Israel tinha tornado essa história num ciclo. Então a gente vai agora para 2 Reis. Versículo 4. É a história de um homem que temia Deus e ele começou a governar. E quando ele começa a governar, ele vê que essa serpente que Moisés tinha feito tinha se tornado um amuleto. Deixou de ser um símbolo de temor e remissão para se tornar um amuleto. É bem parecido com a história da cruz mesmo, porque hoje em dia não está muito diferente. E aí, o povo começa com essa história da hipergraça. Eu peco, eu sou picado, mas quando eu estou quase morrendo, eu volto lá e sou curado. Mas olha só o que acontece aqui. 2 Reis, nós vamos ler a partir do versículo 3. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso. Ou seja, o povo pegou aquele símbolo de remissão que era a serpente e transformou ela no amuleto. Eu vou pecar, eu vou enlouquecer, mas depois eu vou diante desse amuleto e queimo um incenso e está tudo certo. Ou seja, a cruz deixou de ser um símbolo da remissão para se tornar um símbolo de idolatria, semelhante ao que tinha acontecido com a haste, que deixou de ser um símbolo de remissão para se tornar um símbolo de idolatria. E por que tanta gente no nosso meio, que tem acesso aos mesmos lugares que a gente, tem acesso à mesma cruz que a gente, olha para a cruz e morre? Porque não olha para a cruz como um símbolo de remissão, mas olha para a cruz como um amuleto. Mas todo aquele que teme a Deus quebra os amuletos. Então hoje a gente não olha para a cruz como os renascentistas olhavam e colocavam lá um Jesus muito bonito, pregado e quase caindo, e transformaram aquilo num símbolo, e transformaram aquilo num amuleto.
A cruz para nós não é amuleto. E por que é que o rei Ezequias quebrou aquela haste com a serpente? Vocês tentem imaginar o que era o símbolo máximo de um ritual, de quem pecava e corria para amuleto. Pecava e corria para amuleto. E chega um homem cheio de Deus e quebra o amuleto. O cara tinha que estar muito cheio de Deus, porque ele colocou uma nação inteira contra ele. O povo começou a encarar aquele homem pelo que ele tinha feito. Mas a Bíblia vai dizer por que é que ele tinha feito. A Bíblia vai dizer a partir do versículo 5: Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Ou seja, Ezequias não era daqueles que pecava, corria para a cruz e depois sumia. Ezequias entendeu que a remissão de Jesus não era uma brincadeira de criança. Ele falou: opa, tem algo que aconteceu comigo para me livrar daquela morte que a serpente me causaria. Então eu tenho duas coisas para fazer. Primeiro, sair fora de tudo que me provoca a picada da serpente e me aproximar daquele que colocou a haste no meio do arraial. Então, a cruz não é um lugar que eu caio aos pés dela, sumo e volto quebrado. A cruz é um lugar que eu caio aos pés dela, me levanto, coloco ela nas costas e começo a caminhar. Eu tenho que conhecer e prosseguir em conhecer o meu Salvador. Conhecer e prosseguir em conhecer aquele que me remiu do pecado. Porque Jesus não espera que eu e você a vida inteira nos comportemos como crianças na fé. Mas Ele espera que nossas palavras sejam como as de Paulo: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu coloco a cruz nas costas e caminho sempre para frente, nunca para trás. Eu caminho sempre adiante. Eu deixo para trás as coisas que para trás ficam. Eu coloco em pauta tudo aquilo que faz a serpente me picar e elimino da minha vida. Eu derrubo os altares da idolatria, eu acabo com a murmuração, eu tiro da minha vida a mentira, o roubo, a raiva, a farsa, o grito, toda a lista daquilo que a Bíblia diz que é papel do velho homem. Porque o velho homem é presa da serpente. E é por causa disso que o rei Ezequias dá um fim na história da haste com a serpente como um amuleto. Porque assim como a haste, a cruz nunca foi posta por amuleto. Ela foi posta como um símbolo para memória. Ela foi posta como um símbolo para reflexão. Porque é por amor que Cristo foi crucificado. Mas é por causa de nós também. E o amor de Deus é justiça. O amor de Deus é aquele que diz que a palavra vai dizer, na nossa primeira leitura, lá em Números, que o povo que caminhava no deserto era um povo que tinha uma característica muito pertinente. E que mesmo aqueles que saíram do Egito, que era a terra de pecado, não conheceram a terra prometida, porque pecaram na congregação. Se a gente contextualizar e trazer isso para os nossos dias, é semelhante a uma pessoa que professou uma fé em Jesus, mas mesmo crendo em Jesus, ela viveu a vida inteira na dissensão, na dissimulação, no pecado, e não conhecerá a terra prometida. Ou seja, ou você é daqueles que vai viver a vida inteira na congregação, caindo e levantando, sem conhecer o prêmio da soberana vocação, ou você vai ser daqueles que, lá na frente, como o rei Ezequias entendeu, vai entender que o segredo da salvação é se apegar ao Senhor e segui-lo. É crescer todos os dias na caminhada. E eu creio que o Espírito Santo vai trazer a vocês um entendimento melhor dessa palavra. Mas agora eu quero orar com você. Amém? Oremos então. Pai, eu te dou graças pela sua palavra revelada, que foi revelada em tempo oportuno para os meus irmãos e para mim, para conhecer o quão bom o Senhor é.
Porque mesmo nós sendo pecadores dissimulados, de dura serviço, o Senhor não hesitou quando transformou o seu Filho numa serpente de bronze, que tipificava na cruz do Calvário um corpo que levou sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa mácula, toda a nossa anomia, toda a nossa iniquidade, e por causa disso morreu, para que houvesse vida no arraial, e não uma vida qualquer, mas a vida eterna, Pai. Que nós possamos todos os dias entender que a cruz ela não é um amuleto, mas ela é um memorial. E ela não é um lugar aonde eu volto por motivos infantis, mas é um lugar que eu volto todas as vezes que eu percebo que o meu pecado rotineiro, o meu pecado ordinário, pode me matar, mesmo que eu já saiba quem o Senhor é. E nós não queremos morrer, Pai, porque pior do que morrer na ignorância é morrer te conhecendo. E nós não queremos morrer te conhecendo, nós queremos te conhecer eternamente, porque essa é a sua proposta para nós. É assim que eu te oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Sábado nós temos culto jovem aqui às 7h30. Vou ficar muito feliz de encontrar os irmãos. Não sei se vocês viram o vídeo que eu publiquei no Instagram, mas eu estou vendendo umas bolsinhas a R$15 para a gente enviar uma oferta para Guiné-Bissau. E a nossa moeda aqui é muito valiosa em Guiné-Bissau. Então, com R$1.000 dá para fazer muita coisa lá. E tem a proposta de reforma da escola e a proposta de abastecer os irmãos com alimento. Então, no sábado, se você vier, eu vou estar com algumas unidades. Traga essa oferta especial para a gente estar enviando para Guiné-Bissau. Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Você foi abençoado? Recebeu a palavra aí? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz o quê? A igreja. Vou pegar um gancho. No capítulo 18, Ezequias se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Glória a Deus por essa palavra, tremenda aos nossos corações. Então nós temos que nos apegar mesmo ao Senhor, segui-lo, mas não tem como fazer isso sem obedecer os seus mandamentos. É só através da palavra. E só existe um que pode nos ensinar a fazer isso. O Espírito Santo de Deus. Coloque sobre os seus pés. Vamos adorar. Que Deus continue abençoando nosso diácono, o Anderson, líder de jovens da nossa igreja. E também do distrito de Cachoeiro de Itapemirim. Vamos adorar o Senhor? Aleluia. Vamos adorar o Senhor para nós encerrarmos esse culto. Espírito Santo, obrigado pela tua presença. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo.
adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina, Senhor, o quanto nós temos o Senhor para buscarmos. Obrigado, Deus, porque o pecado ele habita em nós, mas é a Tua graça, Senhor, e o mover do Teu Espírito Santo que nos faz olhar para a cruz, que para o homem que não entende o motivo dela é maldição, mas para nós, Senhor, é vida, e vida em abundância, é regeneração. Obrigado, Jesus, porque nós já não precisamos mais ficar olhando para a cruz, mas nós olhamos para Ti, que se faz presente em nosso meio. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos abraçado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos ensinado o quão importante é caminhar com o Senhor. Obrigado pelo Espírito Santo, que foi enviado para nos consolar, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Espírito Santo, porque tem nos conduzido. Obrigado, Espírito Santo, porque tem nos consolado, tem nos feito ver o quanto somos pecadores e precisamos da Tua misericórdia. Continua, Senhor, falando conosco. Nos ensine cada vez mais a entendermos que tudo aquilo que colocamos no lugar do Senhor é idolatria. Obrigado, Deus, porque ao olharmos para o Senhor, temos a certeza de que não estamos só, e que ainda, Senhor, que venhamos a pecar. A Tua palavra em 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Não é um ciclo vicioso, Deus, e nós entendemos isso na palavra que foi pregada. Não queremos viver um ciclo, Senhor, vicioso, mas queremos entender que o arrependimento, Senhor, é mudança de atitude. Obrigado, Deus. Não queremos viver uma vida de remorsos. Queremos verdadeiramente deixar o pecado e viver uma vida nova contigo todos os dias, para a glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, os pedidos de oração nessa noite que estão sendo feitos na live. Famílias, Senhor, que precisam da intervenção do Senhor, da mão do Senhor. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui nessa noite, pelo Teu Filho que trouxe essa palavra aos nossos corações. Nós entendemos que não veio dele, mas do Senhor, e recebemos como a palavra de Deus para as nossas vidas. Continua falando conosco, Pai. Receba toda adoração nesse lugar, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga: abra suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, Senhor, as doces, íntimas consolações do Espírito Santo de Deus, permaneça sobre a tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. O povo de Deus diga amém. Deus abençoe. Sábado, culto do jovem, venha e traga mais um, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Obrigado, você que ficou comigo. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força